Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Hoje estamos com Fernando Costa, cofundador da Jovem Gênios, startup que possui uma plataforma de aprendizagem e avaliação gamificada que vem transformando a educação por meio de inteligência artificial. Bom dia, Fernando. Bom dia, não, boa tarde, né? É um prazer estar com você aqui no canal da Inovação. Obrigado por ter vindo. Fala, André. Prazer é todo meu. Honra. Sempre fico empolgado de falar de educação, tecnologia, inovação. Então, é sempre uma boa desculpa poder conversar sobre isso. Obrigado pelo convite. Legal, Fernando. Então, eu estava dando uma olhada no site de vocês, no material de vocês. A plataforma da Jovem Gênios alcança mais de 228 mil alunos, né, em 700 escolas públicas e privadas em todo o Brasil. O número vai aumentando, né? Que no site está o número Mas menor, mas a já até cada mudou, vez que a é gente isso. conversa, esse número Boa, aumenta, né? Você boa, poderia boa. falar para a gente como é que funciona essa plataforma e de que modo a inteligência artificial é aplicada à educação para atender as necessidades dos alunos de forma personalizada? Legal, legal, André. Então, vou dividir aqui de duas formas, tá? Primeiro, dar um overview geral do que é Jovem Gênios, rapidinho. E depois a gente foca na parte específica de inteligência artificial. Então, vamos lá, Jovem Gênesis, o que que a gente faz? O que que motiva a gente no fim do dia? Faz nós acordarmos 5 horas da manhã e ir para a porradaria. É despertar a genialidade em cada aluno. No fim do dia, o nosso indicador de sucesso é a melhoria de aprendizagem, tá? E nós fazemos isso por meio de plataformas digitais de aprendizado. Nós oferecemos tanto para escolas públicas quanto particulares. Inclusive, desse conjunto de alunos, 85% mais ou menos é de escola pública. Porque nós atendemos de alunos ali de 6 anos de idade, então tio, tia, pequenito, ainda está aprendendo a ler e escrever, até alunos de 18 anos de idade, já ensino médio, jovens adultos. Então, esse é o nosso público pelo Brasil inteiro. Então, são alunos desde escolas de elite, tem a zona ribeirinha, tem alunos de diversos backgrounds que a gente atende, tá? E qual é a nossa proposta de valor? No fim do dia, são duas propostas de valor para o aluno em si, para a persona aluno. A primeira delas é entender que cada estudante é único, tem necessidades únicas e, por isso, precisa de uma trilha de aprendizado única. Ou seja, o primeiro pilar é personalização de aprendizado. E é aqui que entra muito a parte de inteligência artificial, que já já a gente aprofunda um pouco mais. O segundo pilar é essa molecada, é adolescente, pré-adolescente. Estudar muitas vezes é chato para esse aluno, principalmente no ambiente de escola tradicional. E o segundo pilar é pegar da indústria que mais entende de comportamento humano, que é a indústria de jogos, e trazer elementos, pilares, motivadores de comportamento humano dessa indústria para motivar esse aluno. E isso a gente chama de gamificação. Então, esses são os dois pilares chaves que a gente oferece para os alunos. Naturalmente, quando nós falamos do ambiente escolar, não basta eu atender a necessidade só dos alunos. Eu tenho outras pessoas relevantes ali também. Uma delas é o que a gente chama de educador. E a educador aqui, ele se subdivide em professor, coordenação, direção. Se eu estiver falando de governo, secretaria de educação, isso tudo, esse espectro, nós chamamos de educador. São diversos propostas de valores, mas principalmente o professor é entender, professor, professora, você é um super-herói, uma super-heroína. Só que na prática você é extremamente sobrecarregado. E a Jovem Gênios serve como recurso educacional para ampliar seus superpoderes. Então, às vezes você quer dar uma sala de aula invertida, por exemplo, dar uma diferenciada na tua aula, só que fazer isso enquanto você tem que dar um monte de conteúdo é difícil. A Jovem Gênios serve como uma ferramenta para você conseguir aplicar essa metodologia ativa de uma forma mais fácil. Essa é uma proposta. A outra é aprendizado baseado em evidências. Então, é dar para essa escola, para essa instituição educacional, evidências de aprendizado para fazer com que eu, como gestor educacional, consiga tomar as melhores decisões. E, por fim, para fechar o ciclo, tem a persona família. Então, eu sei que eu, como pai, mãe, responsável por aquele aluno, normalmente eu vou na escola quando eu tenho aquela nota baixa, e eu vou lá, e o que que meu filho fez dessa vez? Vamos lá. E vai para porradaria com a escola. A ideia com a Jovem Gêmeos é que você não veja só esse fim, que você consiga ver a jornada, que você consiga ver, poxa, o André, nessa prova específica de matemática, não foi tão bem, mas olha, fica tranquilo, porque ele tem toda essa jornada aqui em história, ele tem todas essas fortalezas, e foi só um episódio que ele teve aqui. E olha, para melhorar, a gente sugere pegar o gosto de música, por exemplo, do André, e abordar de forma matemática com ele. A gente já passou essas tarefas aqui para ele. Ou seja,
Nós informamos ali, temos um monitor ali com esse aluno ajudando e falando para o pai, para a mãe, para o responsável, tudo o que acontece. Então, resumindo, nós oferecemos plataformas digitais para escolas públicas e privadas, atendendo três entes: aluno, educador e família, para no fim do dia melhorar a aprendizagem. Esse é o objetivo Jovem Gênios, tá? E você falou sobre inteligência artificial, assim, por que que a gente usa desde 2017, né, que foi quando a gente começou, para que que a gente usa, para que que é útil ali inteligência artificial? No nosso caso, é um meio para atingir um fim. E tem um estudo do Benjamin Bloom, que é um estudioso em educação, e esse estudo, para mim, ele diz o porquê. Antes de dizer o como, é bom dizer o porquê. Por que que a gente usa isso? O nome desse estudo é Two Sigma Problem, ou problema dos dois desvio padrão. Basicamente, ele mostra nesse estudo, se puser no Google depois, vai ver uma imagem, que provavelmente são três gaussianas aqui. No eixo horizontal é desempenho do aluno, tipo, nota numa prova, imagina assim. E aí o que ele mostra nesse estudo basicamente olha, a primeira gaussiana é uma turma normal, padrão, 30 alunos, do professor como profeta aqui no meio, tentando ensinar para todo mundo mais ou menos a mesma coisa, tentando se virar nos 30. Essa gaussiana, você vai ver que ela é espalhada, ela é gordinha, e ela tem uma média mais baixa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que os alunos são muito variados, então tem aluno que está mandando muito bem, mas aluno com extrema dificuldade, por isso que ela é mais gordinha, e a média dela é mais baixa. O que que ele mostra nesse estudo? Tem outras duas gaussianas, e eu vou pular pelo nosso tempo e jogar para a última gaussiana. A última gaussiana é tutoria one-on-one, ou seja, tutoria individualizada. E aí o que ele mostra basicamente nesse estudo olha, se eu comparar um aluno numa sala de aula tradicional com 30 alunos, a média de nota fica aqui. Tutoria individualizada, ela é deslocada para a direita, ou seja, a média de nota dos alunos aumenta muito e ela também se afunila, ou seja, esses alunos ficam muito menos discrepantes um com o outro. E o que que ele traz nesse estudo? Estudo não é para comprovar que a tutoria individualizada um a um é boa. Ele mostra, mas o estudo ele traz uma provocação, que é ótimo, sabemos disso. Década de 80, tá? Parênteses, esse estudo, década de 80. Sabemos disso. Mas como que a gente escala isso? Como que eu consigo que cada aluno tenha um professor? Foi pergunta provocativa e ficou sem resposta durante muito tempo. E a verdade atualmente a gente tem ferramenta para isso. Nós temos ferramental para conseguir atingir essa curva de tutoria individualizada, o mais próximo possível dela, de trazer um tutor individual para cada aluno. E esse é o porquê que a gente utiliza a inteligência artificial. Já é comprovado que tutoria one-on-one é boa, consegue deslocar bastante o desempenho dos alunos, mas é difícil de escalar. Com inteligência artificial, a gente consegue, como meio, atingir esse fim de personalização. E aí, Muito o bom. como, assim, na Jovem Nerd a gente usa de duas formas ali, André, basicamente inteligência artificial. Uma delas é a gente, vou chamar aqui grosseiramente de preditiva, que toda IA no fim do dia é preditiva, mas eu vou chamar assim, são algoritmos mais tradicionais de machine learning. E que problema a gente busca resolver isso? Isso é pré-generativa, tá? Pré-IA generativa. Que problema a gente busca resolver aqui? Olha, eu estou entendendo tudo que o André fez aqui, todo o caminho que ele fez. O nome disso é knowledge tracing, né? Então, eu estou traqueando todo o conhecimento do André. A ideia aqui é que eu consiga prever das mais, por exemplo, mais de 100 mil questões que a gente tem na Jovem Gênios, consiga prever como que o André se sairia em cada uma dessas 100 mil questões se ele viesse entrar em contato agora com elas. E eu consigo entender que, olha, tem um conjunto de questões, de assuntos, que são muito difíceis para o André agora. Ele vai se sentir frustrado. Agora, tem um outro conjunto de assuntos que são muito fáceis para o André, ele também vai se sentir entediado de fazer. Agora, tem um subconjunto que vai ser desafiador o suficiente para o André. Se eu recomendar para ele aqui agora, a probabilidade é de cerca de 50% de chance de acerto. Isso é a zona de desenvolvimento proximal de Benjamin Bloom, de Vygotsky, traz isso. Basicamente uma zona onde vai ser desafiador o suficiente para aquele estudante. Então, a primeira camada que a gente usa de IA preditiva é isso, é prever como que esse aluno vai se sair e recomendar para ele o que é mais pertinente para ele naquele momento. E a segunda camada, agora mais recente, com IA generativa, é não só escolher o que eu vou recomendar para o André. Então, por exemplo, o André está com dificuldade em frações, eu posso recomendar para ele MMC, por exemplo, para ele aprender a adição de frações com denominadores diferentes. Tá, isso é o quê? É o que eu recomendo. Isso é a primeira camada, IA preditiva. Com IA generativa agora, a gente consegue uma camada mais profunda, que é o
Como? Tá, uma vez que eu tô vendo MMC, tá, eu, André, ou sei lá, vai, função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b. Mas eu, André, nem gosto disso. Eu gosto de música. Para que eu vou saber esse negócio aqui? Beleza, André, fica tranquilo. Vamos agora, então, supor que função do primeiro grau é uma caixa preta, onde você entra, onde você entra com a tua rima, um verso, e sai uma estrofe inteira ali da tua música. E mudando o parâmetro A ou B, você deixa essa música mais ritmada ou menos ritmada. Ou seja, a probabilidade do André prestar atenção nesse assunto agora aumentou drasticamente, que eu consegui associar o interesse do que motiva o André. Isso com IA generativa é o que a gente também está fazendo hoje em dia. Tá? Então falei pra caramba aqui, mas só para dar um nutshell o que que é Jovem Gênios e como que a gente usa IA aqui e por que que é importante. Não, muito legal. Eu imagino que essa trilha também ela vai sendo construída de acordo com o resultado da interação, né, que esse aluno vai tendo com a plataforma, né? E você citou uma coisa muito Fundamental. legal que é a interdisciplinaridade, né? Que você mistura várias disciplinas, né, para poder alcançar o objetivo comum, né? Que é o aprendizado e customizando aí com o perfil do aluno, né? Muito bacana. Exatamente. E, Fernando, assim, agradeço bastante aí a sua presença aí para a entrevista. Obrigado por ter vindo novamente. André, brigadão você pelo carinho. Espero depois ter outra oportunidade da gente aprofundar. Espero que tenha sido útil para também o ouvinte aí. Quem quiser me pentelhar, só me procurar, depois eu deixo meus contatos aí. A gente pode aprofundar a conversa. Com certeza, vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, compartilhe esse vídeo e até a próxima.